Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Nós vamos aprender um pouco sobre a imortalidade da alma, tá bom? Algumas linhas teológicas falam sobre a imortalidade da alma. Algumas igrejas, né, eu falo de templo, eles acreditam que quando a pessoa morre, após a morte, tem pessoas que ficam inércia, ou seja, dormindo até o dia do julgamento. Tem igrejas que pensam que quando o ímpio morre, ele deixa de existir. Mas nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito, o que acontece com a alma quando o ser humano morre, tá bom? Então, de urgência, em primeira mão, nós vamos ler aqui Mateus capítulo de número 10, versículo 28, você vai abrir aí, põe na tela aqui rapidinho, aí eu já leio aqui e a gente já vai para a frente. Nós não vamos conseguir passar todo o estudo hoje a respeito da imortalidade da alma, o que acontece com o ser humano após a morte, mas hoje nós vamos tirar muita dúvida aqui dentro de 10 minutinhos, tá bom? Mateus capítulo 10, versículo de número 28. Eu vou abrir aqui para nós lermos juntos. Apareceu ali, pronto. Diz assim, Mateus 10, 28. E não temais os que matem o corpo, e não pode matar a alma. Temei ante aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Essas palavras foram palavras de Jesus, né? Jesus que falou isso aí. Então nós precisamos entender algo muito importante aqui, que Jesus ele disse que nós temos que nos preocupar com Deus, porque o homem não nos preocupamos o que mata, ou que pode matar o corpo, porque a alma não se pode matar. A alma, ela não morre. A alma diga-se de passagem, os nossos sentimentos, as nossas lembranças, são as nossas emoções, tá bom? Nós vamos partir do pressuposto que um ser humano, ele acaba de morrer. Essa pessoa que acabou de morrer, ela não vai deixar de existir. A Bíblia diz que tudo quanto o homem plantar, isto ele vai colher. Ele vai semear e vai colher. Isto, baseado no que a Bíblia diz, é a lei da semeadura. Nós plantamos e nós colhemos. Vamos lá. E não temais o que pode matar o corpo, porque não pode matar a alma. Foi Jesus que falou. Então a alma, ela não morre. Tá ok? Eclesiastes capítulo de número 12, versículo de número 7. Vamos ler aqui rapidinho. Nós estamos partindo de um tempo, o que acontece quando essa pessoa morre. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Diz dessa maneira. Vamos lá. E ao pó volte a terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A Bíblia nos diz que o corpo ele vai voltar para onde? Para a terra. O espírito, que é vida, volta para quem? Para Deus, porque Deus foi o que nos deu a vida. E vida é espírito. Nós somos tricotonista. Tricotonista é que acredita no espírito, na alma e no corpo, tá? Nós acreditamos que não existe a unção desses elementos, que é o espírito, é a alma, é o corpo. Diga-se de passagem, algumas pessoas acreditam que
o espírito e a alma é a mesma coisa. Mas a Bíblia ela fala algo bem diferente a respeito disso. Porque Eclesiastes capítulo 12, verso 7, que nós acabamos de ler, dá uma separação sobre isso, sobre o espírito e sobre o corpo. Vamos lá, ler novamente, Eclesiastes 12, 7. E ao pó volte a terra como era, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus como o deu. Nós fomos feitos do pó da terra. E Deus, a Bíblia nos diz em Gênesis que Ele soprou em nossas narinas, ou na narina de Adão, e ali nasceu o homem como alma vivente. Ok? Então, quando uma pessoa ela morre, o corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus, que é vida. Mas, e a alma? O que é que ocorre, o que é que acontece com a alma? A alma, nós vamos ler um texto aqui de Lucas capítulo 16. Lucas 16, versículo de número 19. Tá? Nós vamos ler aqui Lucas capítulo 16, versículo 19, que diz dessa maneira: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias arregalado esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam de sua mesa. E os próprios cães vinham e lamber as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico